Bem, nós lemos na aula passada parte desse item, esfera estética, do Rejeições Religiosas do Mundo e Suas Direções, ensaio do Max Weber, né? Belíssimo ensaio do Max Weber, e com esses itens aqui, indicando esferas de valores no mundo, né? Esferas de valores inevitavelmente construídas, essas esferas, esses valores construídos, esses valores pelos homens, que foram objeto de rejeição das religiões, de rejeição do mundo, que são as religiões que levam a comportamentos ascéticos e místicos. Na tipologia do ascetismo e do misticismo, nós vimos que Weber trabalha tipos ideais, né, em extremos. No ascetismo, ele tem um ascetismo ativo no mundo, um ascetismo como fuga ascética do mundo. E no misticismo, ele tem um misticismo voltado para o mundo e o misticismo que visa não ação no mundo. Vimos que, nos dois casos, o que nós temos é uma separação, né, entre espírito e matéria, né, isso levando em consideração aquele que é asceta, aquele que é místico. Essa separação entre espírito e matéria faz com que as setas haja de maneira a se pôr acima das ordens materiais, para dar à espiritualidade dele uma supremacia, uma superioridade e, com isso mesmo, um não envolvimento nas ordens desse mundo, uma espécie de não ceder às tentações existentes neste mundo. E o místico procura a pureza espiritual que pode ser agindo aqui neste mundo, desafiando este mundo exatamente a questioná-lo, enfim, a pressioná-lo a não ter essa pureza espiritual, e também o outro caso extremo, que seria o da não ação, aquela coisa de tentar se afastar ao máximo de tudo que diz respeito à existência aqui neste mundo, para se encontrar na única condição que teria para ser recipiente do divino, que seria na pureza espiritual. Bom, então, quando nós chegamos nessa esfera estética, a primeira providência que nós tomamos foi usar aquele trecho do Gerd Boheim, numa palestra que ele fez sobre a morte da arte na UERJ, em que ele disse, naquele trecho, tem-se feito muita arte e pouca estética. Ou seja, o que é fazer arte é uma coisa e fazer estética é pensar sobre a arte. Fazer arte é produzir alguma coisa na intenção de que seja uma coisa bela. E estética seria exatamente pensar a respeito da arte em geral. E a estética, ela diz respeito, inevitavelmente, a nós termos valores para pensar a arte, valores para julgar a arte. E o que nós vamos ver aqui no Weber é que, durante muito tempo, né, a arte esteve assim, ligada, ou até submetida, podemos dizer, a estéticas que não tinham valores artísticos puros, né? Valores artísticos eram valores religiosos, valores políticos, e a arte serviu a esses valores e até teve compatibilidade com esses valores em várias situações que nós mostramos aqui na leitura passada. A questão para Weber, então, vamos dizer assim, é que, na história, a arte foi praticada quase sempre em condições, assim, em relações com alguma estética que não era de valores puramente artísticos, mas era esferas de valores estranhos à arte. Mas, no trecho que nós lemos na aula passada, e a partir do qual vamos retomar a leitura hoje, nós vimos que a arte, a partir de um determinado momento, vai se encontrar como um valor em si mesmo. Ou melhor, os artistas poderão pensar a arte em termos de valores artísticos. A arte encontrará, vamos dizer assim, a estética artística propriamente dita. Ela começará
ela começará a se libertar de valores estranhos a ela. É um raciocínio que Weber usa também lá na Ética Protestante e o espírito do capitalismo, que o capitalismo esteve vinculado a valores religiosos, até que um dia ele encontra o seu próprio espírito, ou seja, se encontra como um valor em si mesmo e vai trazer para o mundo, né, aquilo que seria, entre outras coisas, aquilo que seria, segundo Weber, o especialista sem espírito, o sensualista sem coração, a nulidade que acredita ter atingido um nível de civilização jamais alcançado. Ou seja, o capitalista que encontrou o capitalismo como um valor em si mesmo e que não tem mais que ficar dando satisfações éticas para aquilo que ele faz no mundo, que é ser capitalista. Então, vamos a esse trecho que significa a virada na história em relação à arte. E, quando falo relação à arte, e eu falo do texto aqui, a esfera estética, quero dizer agora que vamos começar a pensar numa estética artística propriamente dita, e não numa estética política, não numa estética religiosa, embora as afinidades que, inevitavelmente, nós podemos encontrar entre artes e artistas com essas diferentes esferas de valores. Apesar dessa pressa toda para falar, essa atrapalhação toda, assim, ficou claro? Ficou claro, pelo menos, eu não sei se para quem veio hoje a primeira vez aqui a essa aula, ficou claro, porque vocês talvez que assistiram a aula passada, ela talvez possa ter alguma clareza, porque, de alguma maneira, recorda o que foi trabalhado aqui da vez passada. Agora, aqueles que estão hoje aqui no primeiro contato com esse texto e com o que eu estou falando a respeito desse texto, podem estar com alguma dúvida a respeito. E não acho que vale a pena até repetir. Quando eu tenho arte, eu tenho uma prática, né, em busca do que o artista possa considerar belo, né, ou que seja o resultado mágico da arte, o resultado não racional da arte, até antirracional, que a arte possa trazer. E esse artista, e estética, é o pensamento a respeito da arte. É uma esfera que traz valores para pensar a própria arte, valores para refletir a respeito da própria arte. Então, por isso, nós trabalhamos aqui no texto, né, a existência das relações históricas da arte com valores religiosos, ou seja, a existência, a prática artística é subordinada a uma estética que não seria propriamente artística, mas a uma estética religiosa. Está dando para entender? Alguém, em caso de dúvida, por favor, fala para mim aí, para não prosseguir. Então, vamos ao trecho de virada. O desenvolvimento do intelectualismo e da racionalização da vida modifica essa situação. Nessas condições, a arte torna-se um cosmo de valores independentes, percebidos de forma cada vez mais consciente que existem por si mesmos. O que aconteceu aqui? Nas épocas de grande desenvolvimento intelectual e de racionalização da vida, vamos dizer assim, na época de desencantamento do mundo, né, que ele cita depois naquela palestra Ciência como Vocação, a arte acaba por se tornar, nesse momento, a partir desse momento, um cosmo de valores independentes percebidos de forma cada vez mais consciente que existem por si mesmos. O que significa isso? A arte se encontrou como um valor em si mesmo. Ela se descobre como um valor em si mesmo. Ela agora não precisa dar satisfações a outra esfera de valores
O artista não precisa dar satisfação a outra esfera de valores para produzir arte. E aqueles também que saboreiam a arte também não precisam dar satisfação a nenhuma outra esfera de valores. Ou seja, a arte agora tem a sua estética. E eu também agora, como alguém que saboreio, né? que desfruto a arte, eu agora também não preciso dar satisfação a ninguém. Não preciso dar satisfação da minha posição política, do valor político da arte que eu estou fazendo, da arte que eu gosto, nada disso. Nem muito menos também vinculação religiosa. Eu gosto do que está, digamos assim, daquilo que, para mim, é o valor, a coisa puramente artística. A coisa puramente artística, mesmo que essa coisa puramente artística esteja dizendo respeito a algo político que eu não gosto, algo político contra o qual eu me oponho, contra o qual eu me oponho. Por exemplo, falei para vocês aqui daquela propaganda feita filmada, né, para a campanha do José Sarney ao governo do Maranhão em 1965. Se eu for falar do Sarney politicamente, eu sou oposto político ao Sarney. Politicamente, sou oposto ao Sarney. Se pensar apenas em valores políticos, vou dizer quem fez aquele filme, vou dizer daquele filme. Isso não presta. Vou dizer que o conteúdo ali já é uma coisa que me desagrada, não presta. Mas, quando eu vejo aquele filme muito bem feito, que foi feito pelo Glauber Rocha, muito bem filmado mesmo, o que no final se impõe para mim? É a propaganda do Sarney? Não, a propaganda do Sarney foi a oportunidade para o Glauber filmar. E o filme é impressionantemente bem feito. Um valor artístico assim que passa, que fica... Eu posso destacar, como receptor da arte, posso destacar os valores que aquela arte conduziu naquele momento. É exatamente isso esse exemplo que eu uso aqui, eu usei outros na aula passada, de como nós podemos, digamos assim, identificar e sentir a arte, independente, às vezes, do conteúdo que ela tem, do conteúdo ao qual ela dá passagem, o conteúdo para o qual ela se faz de veículo. É aquele caso que eu falei da Leni Riefenstahl, que foi a cineasta, né, do nazismo, né, que filmou as paradas, né, filmou a Olimpíada de 1936, cineasta extraordinária, que depois que acabou a Segunda Guerra Mundial ficou proibida, não deixaram mais a mulher filmar. Uma artista, né, uma cineasta assim, artisticamente raríssima, foi proibida de filmar porque filmou o nazismo. Porque diga assim, fez da sua arte até veículo para o nazismo. Mas a pergunta que eu faço é exatamente a seguinte: eu vou desconhecer o valor artístico daqueles filmes por causa do conteúdo nazista que eles tiveram, por causa do efeito, da propaganda que, afinal de contas, do nazismo, que aqueles filmes assim veicularam, né? Então, a questão está exatamente aí. Essa coisa de eu reconhecer a produção artística, independente dos valores para a qual a produção artística possa, num determinado momento, servir. E quando agora eu estou num momento de desenvolvimento do intelectualismo, de racionalização da vida, o que eu vejo acontecer? A arte se tornar um cosmos de valores independentes. O que significa isso? Aí o Weber vai dar a resposta. A arte assume a função de uma salvação neste mundo, não importa como isto possa ser interpretado. Proporciona uma salvação das rotinas da vida cotidiana, especialmente das crescentes pressões do racionalismo teórico-prático. O que está dito aqui por Weber? O desenvolvimento do intelectualismo e da racionalização da vida produz em nós um sentimento, digamos assim, de esmagamento da nossa condição humana, da nossa animalidade,
da inocência da nossa animalidade, vamos falar dessa maneira. A nossa animalidade inocente, ela tem as nossas fontes naturais de vida, os nossos impulsos naturais de vida, que nunca vão desaparecer de nós enquanto nós formos vivos. E aí é que está a coisa. Não importa se jovem, não importa se velho, esses impulsos que seriam naturais, inocentes, eles vão continuar em nós. A questão toda passa exatamente por isso. Esse crescente desenvolvimento do intelectualismo, da racionalização da vida, esmaga essa nossa inocência. Retira de nós o direito à nossa própria inocência, a inocência da nossa animalidade. Mas é a nossa animalidade que nos dá a sensação da vida. É essa animalidade que nos dá a sensação da vida. É com ela que nós nos encontramos a todo momento. É nela que nós estamos a todo momento. Vamos ser bem claros. É na nossa inocência que nós estamos. É com a nossa inocência que nós estamos em contato a todo momento. E é essa inocência nossa que pode ou não se sentir esmagada, pode ou não se sentir presa, pode ou não se presa por esse crescimento da intelectualização da vida, da racionalização da vida prática. Por isso, a arte pode servir para nós como um reencontro com essa nossa inocência, como uma maneira de nós sentirmos essa nossa inocência de maneira assim, a mais próxima possível da pureza, ou o mais próximo possível da pureza, e aí mesmo ter a sensação da salvação deste mundo. Coisa que pode acontecer para nós ao ouvir uma música qualquer, ao ver um filme qualquer, ao ver uma escultura qualquer, ao ver uma pintura qualquer, e ter uma emoção indefinível, indescritível, impossível de ser, digamos assim, trabalhada racionalmente. Essa coisa que nos faz retornar, ou nos dá o sentido de retorno à nossa animalidade, a nossa fonte de vida. Então, o que acontece? Eu vou ter aí nesse caso, esse sentimento de salvação aparecendo em mim. Como esse sentimento de salvação aparece, ele irá colidir com a pretensão das religiões de salvação do mundo de serem o único caminho dessa salvação. Vamos recuperar isso, que essas interrupções sempre atrapalham. Mas o que eu pretendo com esse parágrafo aqui, fazendo a ponte? A arte está lá vinculada a valores que não são dela, vinculada a estéticas que têm valores que não são artísticos propriamente ditos para julgá-la. E quando eu vejo e o que acontece? Eu vejo o crescimento do intelectualismo, racionalização da vida, esmagar a minha inocência, e me sentir preso neste mundo por causa desse esmagamento da minha inocência animal ou da minha animalidade inocente. Eu vejo na arte a possibilidade de eu viver um reencontro com essa inocência, de retomar a minha inocência e me dar uma sensação de salvação neste mundo. Sensação de salvação nesse mundo que irá competir com a proposta de salvação que vem nessas religiões de salvação do mundo. Meu Deus, eu acho que hoje estou muito, não vou dizer confuso, mas muito tenso nas explicações. Peço a vocês aí que façam alguma pergunta, que tirem alguma dúvida para eu poder prosseguir no texto, mas em paz comigo mesmo. Walter, eu tenho uma questão. Bom, vamos lá. Pensando justamente nisso que você estava falando, da gente viver com a nossa animalidade, a nossa inocência,
De que forma isso se contrasta com a teoria do ator racional? Porque muitas vezes eu sinto, por exemplo, essa conversa de aperfeiçoar a democracia que você estava falando há umas aulas atrás, por exemplo, é uma teoria que ela funciona perfeitamente bem se você tem atores 100% racionais que sempre fazem as melhores escolhas, e etc, etc. A verdade é, nós, enquanto seres humanos, dificilmente somos, inclusive sequer a maior parte do tempo, racionais. Claro. Então, eu acho que tem um conflito grande aí dessa visão que o Weber traz com essa teoria da racionalidade, e que, inclusive, muita gente aponta o Weber como sendo um racionalista, o que eu acho que não é bem o caso, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Olha, Igor, eu até te agradeço a pergunta aí, que me dá condições de falar um pouco mais no assunto e esclarecer bastante. O fato do Weber considerar que haja um crescimento da racionalização da vida não faz dele, ele mesmo disse isso em vários textos assim, rascunhados dele, que no final foram publicados pela mulher dele, não faz dele um racionalista de modo algum. Pelo contrário, ele tem uma influência muito grande do Nietzsche nisso, muito grande do Nietzsche, até porque o Nietzsche pensa em termos de inocência dos sentidos. Está lá no Vontade de Potência do Nietzsche. O próprio Nietzsche tem também um daqueles trabalhos excelentes, com um título que o próprio Weber usa, Humano Demasiado Humano, que é a ideia que está contida ali, exatamente essa. Você separa, porque na nossa cultura o que existe? A separação entre racionalidade e animalidade. Isso vem de muito tempo, tá? Como se a razão fosse uma coisa à parte da nossa existência. E aí você passa a ter várias formas de racionalismo ascético, entre as quais a que o capitalismo vai assumir, que eu acredito que seja mais essa do que você está falando. Mas entre esses racionalismos ascéticos, há o racionalismo ascético das religiões de salvação. Tá? Mas todos eles seriam racionalismos ascéticos. O racionalismo ascético, para Weber, é um fenômeno cultural. É uma coisa que faz, é uma coisa que faz com que nós valorizemos, né, ao máximo a ação racional neste mundo, em detrimento da nossa própria animalidade. Mas, é claro, nesse texto aqui, tão bem flagrante, que Weber diz que as fontes naturais de vida nossa não são nossas, não são racionais. Elas são animais, são inocentes. São humano demasiado humano. Entende como é que é? São humano demasiado humano. Então, o que ele faz nisso? O que ele privilegia nesse item aqui da esfera estética e também no outro da esfera erótica. Ele privilegia essas esferas, como ele já falou aqui anteriormente, como esferas da vida que não são racionais, são irracionais e também são antirracionais, porque elas têm a tendência a ficar em tensão constante com a racionalidade da vida. Você vê, por exemplo, há uma coisa que os americanos gostam de estudar em política, que é a tal da escolha racional. A escolha racional, porque eles querem exatamente para falar, no fundo, que dessa escolha racional você vai, afinal de contas, ter fundamentos racionais para aquilo que eles querem estupidamente, que é a democracia. Tá? Eles querem encontrar racionalidade na democracia para que a democracia seja, afinal de contas, vitoriosa para todos os homens por ser uma coisa racional, um produto, então, de escolha racional. Isso é de uma estupidez do cão. Inclusive como elemento de legitimação da democracia, né? Claro. Ela é legítima enquanto racional. Enquanto racional, você não tá submetido à paixão, não está submetido a nada disso. Para a hora que você vota racionalmente. A decisão do voto ela deve ser uma decisão racional. Isso que marcaria, porque também pressupõe que você possa considerar uma razão universal, uma razão única e universal, e todos escolherem e se encontrarem nessa razão única e universal. Não é à toa
o quanto ele expõe de matemática, né, ou de outras metréticas incultas na ciência política para, digamos assim, encontrar racionalidade na ciência política que tornaria a ciência política científica. Olha, também é outra estupidez do cão. Mas eu me lembro agora, por exemplo, do Joseph Nye, aquele do Soft Power, que é um americano, né? E ele baseia toda a teoria dele em survey, né? Sei lá, entrevistou 2.000 pessoas, beleza, tenho aqui já suporte para minha teoria. Eu fico pensando assim, meus amigos, você pegou um país onde tem milhões de pessoas, aplicou um questionário que tem perguntas já pré-fabricadas para 2.000 pessoas e daí você tira toda a tua teoria. Parabéns! É um esforço considerável, né? E aí, pensando nesse tipo de reflexão que tenta cientificizar a ciência política e também as outras ciências sociais, por que não? Eu fico agora pensando naquela falsa polêmica com Norbert Elias, com o processo civilizador durante o regime nazista, assim, será que retrocedeu só porque, na verdade, não parecia racional, né? Então, assim, na verdade, é também a mesma questão, assim, de considerar que só é legítimo enquanto é racional. E não é bem essa questão, né? E o Weber traz isso bem nas reflexões sobre os tipos de dominação. E acho que essa escola americana que reivindica o Weber, na verdade, eles reivindicam uma leitura muito limitada do Weber. Claro, até você vê o que o Weber fala lá no final, que exatamente ao chegar a esse máximo de racionalização, o que você vai acabar produzindo no capitalismo? O especialista sem espírito, o sensualista sem coração, e ele não brinca, nulidade que acredita ter atingido um nível de civilização jamais alcançado. Então, não é para Weber, aquilo ali, e ele até usa a palavra no original, está lá, prisão. A quem neste mundo caberá viver nessa prisão? Que é exatamente esse homem frio, esse homem completamente fora de coisa de sentimento, fora, enfim, um homem que terá ou que imagina viver sem a sua própria animalidade, viver na pura racionalidade da vida. Ora, cá entre nós, a posição do Weber não é de modo algum uma posição racionalista nesse sentido. Ele não toma uma posição a respeito disso, pelo contrário, ele vê nisso um perigo. Ele vê nisso um perigo, e exatamente porque os artistas, digamos assim, em um determinado momento, sentem esse perigo, olha só que coisa, isso é importante, se você pegar o texto, eu vou ler de novo, os artistas sentem esse perigo, é que eles acabam fazendo da arte um valor em si mesmo. E um valor em si mesmo, nota bem, que vai significar uma salvação. Esse trecho, esse parágrafo aqui, eu acho ele fabuloso, porque se você pegar esse parágrafo, se você trabalhar com ele, sem essa pressa que eu estou usando hoje, aqui, devido a esses acontecimentos todos, né, que dá uma eletricidade terrível, você pegar esse trecho, você vai ver, aliás, o coração do texto, vamos dizer assim, usando essa metáfora, está aqui nesse texto. Porque aqui nessa hora é que o artista, de repente, ele quer a arte, e o crescimento da racionalização fica perigosa para ele, porque como é que eu vou fazer uma arte racional? Pensa bem, como é que eu vou fazer? Eu posso ter meios racionais de expressão artística, isso é outra coisa. A própria música tem meios racionais ali, nela top. Você tem técnicas de pintura, você tem um monte de técnicas, mas a expressão artística é uma outra coisa. A expressão artística não é a técnica é um meio de você, afinal de contas, para se expressar artisticamente. Não é ela em si a arte. Ela em si não é a arte. A arte é o que a técnica pode proporcionar que você faça. Então, o artista aqui nessas condições, ele vê esse mundo ficar, digamos assim, quase que impossível para ele. E ele, então, vê na arte a condição de se refugiar como um valor em si mesmo, tá? Numa esfera de valor em si mesmo, para ter aquela sensação de salvação no mundo.
que é vinculada à animalidade, não há dúvida. E essa sensação no mundo é inocente. Essa sensação é inocente. É a coisa que o Nietzsche chama de inocência dos sentidos, que não tem nada a ver com o empirismo, tá? Não nada a ver com o empirismo. É aquela de você ter sentidos que são inocentes por eles próprios. São inocentes, estão ali, mas são fontes naturais de vida para nós. São forças de vida em nós. E, por isso, por serem forças de vida em nós, falam muito mais, ou melhor, têm muito mais presença na nossa vida do que o mundo exterior. Eles são muito mais presentes do que o próprio mundo exterior. O que acontece? O mundo exterior não está o tempo inteiro dentro da nossa vida, mas nossas fontes naturais de vida estão o tempo inteiro conosco. Vamos reler aqui o pedaço para... Enfim, o que eu quero aqui, nota bem, é dar caminhos para a reflexão, tá? Dar caminhos para essa reflexão e que cada um pense nessa reflexão de acordo com a vida que tem, daquilo que está na vida. Porque o próprio fato de cantar no banheiro, todo mundo sabe cantar no banheiro, de você, sei lá, cantar numa festa, cantar onde for, cara, isso tudo pode significar uma sensação de salvação, dá para nós uma sensação de salvação. A gente escuta uma música, chora. A gente lê um texto, chora. Então, a gente vê uma expressão artística, de repente tem uma sensação imensa dessas sensações que são, digamos assim, reprimidas no mundo racionalizado. É uma coisa curiosa, né? Porque nós vamos sentir, não precisamos ser artistas, nota bem, não precisamos ser artistas para ter essa sensação. Basta chegar e ter uma emoção dessas que incontroláveis, né, diante de uma manifestação artística. Uma vez, um músico tocando lá um instrumento nele, no Teatro João Caetano, quando me vi, estava chorando que nem uma vaca lá na plateia. Chorava, mas chorava que nem um louco, pela beleza que o cara desse instrumentista está batendo a coisa toda. Então, vamos lá, de novo, a esse trecho aí. O desenvolvimento do intelectualismo e da racionalização da vida modifica essa situação. Nessas condições, a arte torna-se um cosmo de valores independentes, percebidos de forma cada vez mais consciente, que existem por si mesmos. A arte se encontrou em forma pura. A arte assume a função de uma salvação neste mundo, não importa como isto possa ser interpretado. Isso é sensacional. Você vê que racionalização existe aqui nisso no Weber? Quando diz que não importa que interpretação eu dê, para mim a sensação de salvação, porque não é uma coisa racional, meu Deus do céu. O importante é ter essa sensação da salvação, que é isso que está trabalhado ali por ele. Proporciona uma salvação das rotinas da vida cotidiana e especialmente das crescentes pressões do racionalismo teórico e prático. É aquela coisa, sabe? Deixa lembrar trechos assim. Aquela coisa do Noel Rosa falado, malandro que não bebe, que não come, mas não abandona o samba porque o samba mata a fome. São coisas assim. Entende? As pessoas perguntam assim, o pessoal é pobre, isso quer brincar carnaval, quer brincar isso. Caramba! Adiante dessas crescentes pressões do racionalismo teórico prático, das dificuldades de vida, você se reencontrar com a arte, você trabalhar com a arte, ter uma manifestação artística, usufruir uma manifestação artística, você está em contato com as suas fontes naturais de vida, com aquelas coisas que são inexplicáveis em você, porque são inocentes. Aí que está uma coisa curiosa, a inocência é inexplicável. É uma coisa de doido. A inocência é inexplicável. Por isso, eu lembro a todos aqui, acho fabuloso o título dado pelo Nelson Rodrigues para uma das peças dele. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. Toda nudez será castigada. Olha que título maravilhoso! Toda pureza será castigada.
E, no fundo, ali, a pureza era o que era puro naquilo tudo, era o amor de prostituta. Não o amor por uma prostituta, mas uma mulher ter amor de prostituta, que é uma coisa que eu já discuti, já mostrei, escrevi até um artigo sobre isso. É diferente do amor materno, é diferente do amor fraterno, da amizade, é diferente do amor enfim, do amor à pátria, enfim, diferente de todos os amores. O amor específico da prostituta pelo que ela proporciona, tá? Pelo que ela proporciona e para quem ela proporciona. Isso é uma coisa que está bem claro no texto ali do Nelson Rodrigues, fabuloso o texto, toda nudez será castigada, fabuloso título, aliás. O texto, a peça é maravilhosa. O título está lá, toda nudez será castigada, toda pureza será castigada. Aí que está, Igor, é esse racionalismo crescente da vida que vai castigando a nossa nudez diariamente. A nossa nudez diariamente. Não é à toa que, nota bem, nós podemos considerar uma coisa curiosíssima. Nós não encobrimos na nossa vida apenas a nossa nudez. Nós encobrimos várias outras coisas da nossa vida. Nós escondemos a nossa inocência da sociedade. Podem reparar isso. A gente nem sente, mas a nossa inocência ela fica escondida. É aquela coisa, nós não podemos, as nossas manifestações inocentes tem que fazer como faz naquela música do Lupicínio. Tive que fazer esforço para ninguém notar. Aquele sentimento condenável, aspas, foi um sentimento inocente, mas teve que fazer esforço para ninguém notar. Então, a nossa inocência está o tempo inteiro sob o perigo do castigo. E mas é ela a nossa fonte natural de vida. E quando nós nos reencontramos com ela, com a nossa inocência, nos sentimos salvos. E por isso a competição com a religião de salvação, porque ela quer salvar a nossa alma. Ela não quer nada que possa nos dar um sentimento de salvação neste mundo. E a arte pode nos dar um sentimento de salvação neste mundo, enquanto a religião quer que a salvação seja no outro mundo. Esse mundo aqui é para nós nos afastarmos dele, de alguma maneira, como as setas ou místicos, fugirmos dele. Está bom ou não está bom? Está difícil ou não está difícil? Por favor, falem alguma coisa aí para prosseguir. Então, com essa pretensão... Eu tinha um outro comentário para fazer, ainda sobre essa questão do racionalismo, se você permite. Também tem o quanto isso tem consequências, né, para a própria política, não para a ciência política, mas para o fazer política, e também para a história, né? Essa conversa de fim da história, de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e etc. Essa conversa é justamente essa prisão, né, a qual o Weber remete, assim, e o quanto até o próprio campo da história, principalmente da história contemporânea, está contaminada por essa ideia de presentismo e fica presa nisso, né? Eu acho que nem todo mundo aqui na sala tem familiaridade com essa discussão, então, assim, só rapidamente, o presentismo é uma tendência que muitos historiadores teóricos da história apresentam, né, como uma tendência contemporânea em que o presente suga tanto a expectativa de futuro quanto o sentido de passado. Então, é como se o presente viesse sugando tudo para si, e aí tem vários sinais disso, né? Por exemplo, o quanto a gente fica preso em notícia, o avanço tecnológico, ficar acompanhando rede social o tempo todo, porque sempre tem coisa nova. Então, essas são algumas coisas que se identificam como presentismo. Mas isso também é uma dos fios, né, dessa teia de prisão racionalista que o capitalismo neoliberal empurra para a gente. Então, acho que é mais uma consequência assim que acaba sendo reflexo dessa tendência e que, de novo, é algo que é vendido, imposto em certa medida, mas que de humano mesmo tem muito pouco, né? Mas, claro, isso não vem para ser humano, Igor. Essa é uma das coisas que eu me lembro, quando comecei a estudar Weber, que me chocaram exatamente os artigos dele, né, as coisas que ele
e que, pelo menos para mim, apareceram logo como coisas relativas, digamos assim, a nos libertar desse, digamos assim, desse domínio da racionalidade. E, pelo contrário, aí que está, ele é acusado de dizer, de ser alguém adepto daquilo que ele acusa como um grande mal da existência nos dias de hoje. O grande mal das sociedades que desenvolveram em muito a racionalização da vida prática, que desencantaram o mundo, né? Por isso, eu escrevi para vocês aí aquele texto, mandei para vocês, A Sociologia Encantada, de Max Weber, que há para falar exatamente da intenção dele de nos recuperar dentro desse mundo. Porque ele encontra também uma ciência, que você está falando aí desse presentismo, uma ciência que nos exclui. Não temos o que fazer dentro disso, não somos protagonistas dessa história. A história do tempo presente, que está bom, em tese, você pode até considerar essa coisa, os componentes do passado no que se faz hoje, as expectativas de futuro que estão contidas nos dias de hoje, tudo bem, mas o que você falou aí, na verdade, é o espírito da coisa. O espírito da coisa, como quem diz assim, eu tenho que prender você, digamos, numa teia racional, e dizer que você não está em menor condição de sair dessa teia racional. Que está o tempo inteiro acompanhando você. Eu não sei se bateu com o que você está falando aí, ou se você está falando mais. É terrível isso, né? Dentro do ambiente científico, você nota, pode até reparar, o Nietzsche tem um outro ensaio, já que a gente está falando, o Weber está falando das influências. A Gaia Ciência, né? A Gaia Ciência é a ciência alegre, essa coisa toda. Porque o que o Nietzsche pegou, principalmente por ser alemão, no século XVIII, aquela coisa da seriedade científica. Qualquer um de nós aqui já teve o desprazer de entrar em ambientes científicos sérios, em que você tem que se comportar como quem está ali, vestido a rigor, um traje de passeio completo, no máximo, né, que se permite, e que você tem que se comportar, digamos assim, dentro dos limites, das exigências que a academia tem para a racionalidade na qual ela vive. Eu acho que todo mundo já passou por esse desconforto. E o Nietzsche, quando nasce a Gaia Ciência, fala exatamente disso. Pô, se eu quero conhecimento, se eu quero trabalhar conhecimento, eu quero trabalhar coisa alegre. Não quero trabalhar uma coisa que colida com a minha existência, que colida com a minha animalidade, que colida com a minha inocência dos sentidos, com a inocência do meu tato, com a inocência do meu paladar, com a inocência do meu olfato, com a inocência da minha audição, com a inocência da minha visão. É isso que eu não quero. Eu não quero também alguma coisa que colida com a inocência, digamos, da minha animalidade, que, afinal de contas, está presente em todas as minhas maneiras de ter contato com as coisas exteriores, que são os chamados 5 sentidos. Bom, vamos lá. Com essa pretensão a uma função redentora, a arte começa a competir diretamente com a religião salvadora. Toda ética religiosa racional deve voltar-se contra essa salvação interior mundana irracional. Aos olhos dessa religião, essa salvação é um reino de indulgência irresponsável e um amor secreto. Quer dizer, é uma coisa que eu estou sempre arrumando desculpas, mas desculpas, perdões irresponsáveis para o meu comportamento. Na realidade, a recusa dos homens modernos em assumir a responsabilidade dos julgamentos morais tende a transformar os julgamentos de intenção moral em julgamentos de gosto, de mau gosto, ao invés de repreensível. E aí ele diz: a inacessibilidade do recurso aos julgamentos estéticos exclui dissensão. O que eu falei para vocês? Isso aqui equivale a dizer gosto não se discute. E quando eu estou falando gosto não se discute nesse momento aqui, eu estou dizendo o seguinte: qual é uma das maneiras de eu fugir dos julgamentos éticos ou morais?
Qual é uma maneira de eu fugir do julgamento? Eu vou jogar para o lado estético. É aí que eu começo a ter uma coisa que o Weber fala muito em relação ao Goethe, tá? Que é a outra inspiração do Weber é o Goethe. E a questão aí está num desafio. Não é só de você ser o que o Weber fala, que o Goethe, que é preciso ser um Goethe para fazer isso. Não é qualquer um que faz isso. Transformar sua própria vida numa obra de arte. Que seria, digamos assim, o máximo dessa ação. Você está fugindo, mas para você transformar a vida numa obra de arte, você inevitavelmente vai fugir dos julgamentos morais. Você fugirá dos julgamentos morais porque você quer pensar na beleza que você dará à sua vida. Mesmo que possa até ter relação com coisas de caráter moral, não tem problema. Mas a questão está naquilo que seria você procurar beleza para a sua própria existência. Você não é só alguém que vai viver, vai trabalhar, vai ser artista e produzir arte. Não é alguém apenas que vai usufruir da arte, saborear a arte. Você é alguém também que procurará beleza na sua própria vida como um todo, né? Na sua própria maneira de dizer. Ter uma vida bela nesse sentido mesmo de quem conseguiu produzir para na sua vida uma obra de arte. Mas Weber também, nesse ponto, é fogo. Mas, para isso, precisa ser um Goethe. E um Goethe aparece, diz ele, Weber, de 1000 em 1000 anos. Mas, então, vamos lá. Então, como? Mas o que acontece? Como o gosto não se discute, quando eu estou na esfera estética, eu não estou dando a menor bola para o julgamento moral. Entendem como é que é? Eu não estou dando a menor bola para o julgamento moral se eu estiver dentro da escola da esfera estética. Então, essa passagem da avaliação moral para a estética, tem que corrigir isso aqui no texto primeiro, na conduta, é uma característica comum das épocas intelectualistas. Resulta, em parte, das necessidades subjetivistas e, em parte, do medo de parecer de mentalidade limitada de um modo tradicionalista e filisteu. A norma ética e sua validade universal criam uma comunidade, pelo menos na medida em que o indivíduo poderia rejeitar o ato do outro por alegações morais e ainda assim enfrentá-lo e participar da vida comum. Conhecendo a sua própria fraqueza como criatura, o indivíduo coloca-se sob a norma comum. Em contraste com essa atitude ética, afuga a necessidade de tomar uma posição fundamentada em razões racionais e éticas, recorrendo às avaliações estéticas, bem pode ser considerada pela religião salvadora como uma forma muito mesquinha de falta de fraternidade. Eu vou pedir a vocês agora, que eu vou reler esse pedaço a partir do Em Contraste, e voltar a isso que eu falei nos momentos anteriores aqui. Porque vamos ver o seguinte, eu li isso aqui na aula passada, estou relendo e vou agora trabalhar até de uma maneira diferente da que eu fiz na semana passada. Em contraste com essa atitude ética, quer dizer, eu estou entrando na discussão uma discussão relativa aos valores da minha conduta individual neste mundo, há com outros que se envolvem nisso também. Em contraste com essa atitude ética, afuga a necessidade de tomar uma posição fundamentada em razões racionais e éticas, recorrendo a avaliações estéticas. O que é isso? Eu, de repente, sou artista, por exemplo, não quero tomar absolutamente entrar na discussão estética, uma discussão ética, porque a minha questão é estética. Então, eu não quero discutir razões racionais, não quero discutir a racionalidade da ética, eu quero entrar ter avaliação estética, ou seja, da minha vida em forma pura, como uma coisa que possa ter beleza ou não ter beleza, ou das coisas que eu faço que podem ser belas ou não. Para mim, em relação ao meu sentimento, e nada
em termos de justificativa racional para o que eu fiz. Então, quando estou nesse quadro, isso para a religião salvadora pode ser uma falta muito mesquinha de falta de fraternidade. O que significa isso? É que, num determinado momento, eu não quero me envolver nas discussões morais. Eu, artista, não quero me envolver nas discussões éticas ou morais. Já falei para vocês a diferença que faço entre essas duas coisas. Não é bem diferença. Uma acrescenta sentimento à racionalidade da outra, né? A moral acrescenta sentimento à racionalidade que vem dos enunciados éticos. Pois bem, eu não quero entrar nessa discussão. Eu quero viver a coisa em termos de beleza de vida. Aí, o religioso que está defendendo uma ética, ele diz para mim assim: você está com um sentimento mesquinho, você não está nem com sentimento, nem com uma ética de fraternidade, você nem há uma ética de fraternidade, você quer dar satisfação. Ou seja, você está pensando no próximo quando faz as suas coisas. E a minha pergunta é o seguinte: se eu fiz arte, o que eu tinha que pensar no próximo? Eu fiz a arte por fazer, por gostar de fazer arte, por ser artista. Por que eu tenho que pensar no próximo? Aí é que está a coisa. Se você está fazendo algo artístico e quer fazer daquilo um valor em si mesmo, a religião vem em cima também e diz assim: por que você não quer dizer que tenha comprometimentos éticos nisso que você está fazendo? Não quer ter comprometimentos éticos por quê? Aí vai acusar você de ser alguém mesquinho, né? Alguém para quem falta fraternidade, o sentimento de fraternidade. E diz o Weber aqui: para o artista criador, porém, bem como para a mente esteticamente excitada e receptiva, a norma ética, como tal, pode parecer facilmente como uma coação à sua criatividade autêntica e ao mais íntimo do seu eu. O que acontece? Para o artista, a censura, seja ela de onde vier, venha ela de onde vier, é uma coisa que reprime a criatividade, que combate a criatividade pura, que é isso que o artista mais quer. A criatividade pura. Ele quer trabalhar com bom ou mau gosto, tudo bem, mas não quer ser julgado pelo lado do bem ou do mal. Essa que é a questão. Ele quer isso, para ele intervenha, assim, é uma tentativa de impedi-lo de ser artista naquilo que ele possa fazê-lo se sentir da maneira mais pura possível, mais animal possível, mais inocente possível. Bom, vamos lá. Então, nesse carnaval de loucuras que eu estou falando aí, o que vocês têm para falar para mim? O que vocês têm para perguntar até agora? Bom, agora que daqui para frente ele vai falar das relações dos místicos com isso. Como é que é isso? Ele está falando mais para mim dos ascetas, né? Agora ele vai falar, o asceta fica cobrando finalidade ética na arte. Ou respeito ético que a arte possa ter. Entendeu? É aquela coisa, uma arte indecente, essas coisas todas, para o artista, isso nada a ver. Tá? E o artista, desde que ele faça o que para ele foi coisa da mais autêntica criatividade, ótimo, ótimo. O resto... Mas nem todo artista é assim, né? Vamos ser bem claros. Nem todo artista é assim. Então, a forma mais irracional do comportamento religioso, a experiência mística, em sua mais íntima essência, não só estranha, mas também hostil a toda forma. A forma é infortunada e inexpressível ao místico, porque ele acredita precisamente na experiência de fazer explodir todas as formas. Eu já explico isso para vocês, por favor, e espera, com isso, ser absorvido pelo uno, que está além de qualquer tipo de determinação e forma. Para ele, místico, né, a afinidade psicológica indubitável das experiências profundamente comoventes na arte e religião só podem ser um sintoma da natureza diabólica da arte.
especialmente a música, a mais interior de todas as artes, pode surgir em sua forma mais pura de música instrumental como um ersatz da experiência religiosa direta, quer dizer, como um substituto, ou como um sucedâneo, como um equivalente, ou pode trabalhar dessa maneira, da experiência religiosa direta. A lógica interna da música instrumental como um reino que não vive de dentro parece à experiência religiosa como uma pretensão enganosa. A posição bem conhecida do Conselho de Trento, confesso a vocês que até hoje eu não conheço essa posição bem conhecida do Concílio de Trento, pode, em parte, ter vindo desse sentimento. A arte torna-se uma idolatria, uma força concorrente e um embelezamento enganoso. E as imagens e a alegoria dos assuntos religiosos surgem como blasfêmia. Vamos ver a posição do místico. Vamos entender o que é o caso aqui. Por isso que eu li tudo aqui para ver se eu consigo resolver num ponto de uma vez só. Quer dizer, a pretensão do místico? Pureza espiritual. Para a pureza espiritual, vamos ser bem claro, para a pureza espiritual, pensar é um perigo. Aquele negócio que a gente vê, geralmente, os iogues, assim, ou qualquer outro praticante, né, de alguma religião mística lá da Índia, a gente diz assim, está meditando. Não está meditando, não. Porque até pensar atrapalha a pura espiritualização. Para o místico, portanto, pensar qualquer coisa de ordem racional atrapalha a espiritualização. Claro que nós temos um filósofo que Marx chamou propriamente de místico, que é Hegel, que diz que a razão é a substância universal dos espíritos. E isso, evidentemente, não tem, é uma filosofia mística, mas não tem nada a ver com aquele misticismo enraizado lá na Índia. O que o misticismo quer? Pureza espiritual pura. E a pureza espiritual tem que se livrar só do corpo? Só do corpo, não. Ela tem que se livrar de todas as formas. Qualquer forma traz racionalidade. E a racionalidade ou alguma razão, digamos assim, ela é um perigo para a pureza espiritual. Como Weber trabalha com o tipo ideal, ele trabalha o místico, então, se esse místico existe ou existe místico assim no mundo, confesso a vocês que não sei. Mas o Weber trabalha com o tipo ideal, então ele próprio pega a intenção de pureza espiritual do místico e joga isso também como um tipo ideal. Um tipo ideal a ser atingido digamos assim, pela manipulação mística, né? pelo trabalho místico, pelo trabalho de pura espiritualização que o místico tem. Então, o místico tem que se livrar do corpo, tem que se livrar do próprio pensamento. Então, ele não medita. Matemática para o místico, Deus me perdoe. Não é que aquilo atrapalha o espírito. O místico, a pureza que o místico quer, porque Deus é assim. E tem uma coisa curiosa dentro disso, porque há uma concepção de Deus para um místico desse extremo, que quer o espírito em forma pura, que Deus também, aí é que está o detalhe, Deus também, aí é que está uma coisa que, na realidade, é curiosíssima. Deus também é algo que não tem forma. Deus é uma coisa também que não tem racionalidade. Entendem o que eu estou falando? É aquela coisa, Deus é algo que, rigorosamente, pela eternidade, Deus não tem princípio, meio nem fim. Ou melhor, meio até tem, porque qualquer momento da eternidade, se nós considerarmos a eternidade, nós estamos sempre no meio da eternidade. Qualquer momento para nós é meio da eternidade. Mas isso não vem ao caso. Deus não tem princípio nem fim. Deus aí é que está. Por isso mesmo, já não tem também forma, não é quadrado, não é redondo, não é triangular, não tem forma. A concepção de Deus nesse misticismo extremo passa exatamente por isso.
por uma pureza espiritual que está afastada de tudo que tem racionalidade, de tudo que tem forma. Esquisito isso? Aí, nesse ponto, a música ou qualquer outra coisa é vista como suspeita pelo místico, porque isso pode significar, como diz assim, uma substituição ou um equivalente, digamos assim, da experiência mística. Se eu me dedico à música, se eu quero usufruir da música, sentir a pureza da música, eu estou tomando uma atitude eu estou competindo com o místico. Eu estou querendo trabalhar a música na pureza da música, da beleza da pureza da própria música. Eu estou desafiando a pureza espiritual. Então, a própria música é alguma coisa que pode corromper para o místico nesse estado puro, né? Nesse estado puro, desse tipo ideal puro. A própria música é algo que pode dar a sensação não espiritual, que compete com a busca da experiência puramente mística, puramente espiritual, de ter chegado, enfim, a um estado completamente afastado de todas as coisas deste mundo, que seria o espírito na sua realidade única entre todas existentes no universo, vamos dizer assim. Bom, na realidade empírica, histórica, essa afinidade psicológica entre arte e religião levou a alianças sempre renovadas, bastante significativas para a evolução da arte. A grande maioria das religiões participaram, de alguma forma, dessas alianças. Quanto mais desejavam ser religiões universalistas de massa, e assim se voltavam para a propaganda emocional e os apelos de massa, tanto mais sistemáticas eram as suas alianças com a arte. O que Weber está falando aqui? A religião vê a arte escapar do seu controle, mas, ao mesmo tempo, vê com a arte também como uma maneira enfim, de levá-la de volta a este mundo, de levar as suas próprias mensagens para esse mundo. E aí se liga novamente à arte. Aí não é a arte que está se ligando à religião para produzir, é a religião que está se ligando à arte para a arte levá-la na sua manifestação, levar a sua mensagem na sua manifestação para aqueles com que ela tem contato, né? Para aqueles para os quais ela se apresenta. Bom, mas todas as religiões virtuosas autênticas, ou seja, quando a religião que quer um asceta puro mesmo, um grande asceta, continuaram muito tímidas frente à arte, em consequência da estrutura interior, da contradição entre a religião e a arte. Por que dessa estrutura interior entre a religião e a arte? Se nós olharmos o texto de Weber, vamos ver essa contradição entre ambas. Elas têm raiz no seguinte: elas são duas, vamos dizer assim, duas esferas, digamos assim, mágicas. São duas coisas que, embora uma possa atrair a outra exatamente por ser mágica, elas, quanto práticas mágicas, né, práticas de encantamento, elas competem também entre si, elas são contraditórias, porque elas são, digamos assim, magias diferentes, encantamentos diferentes. São dois encantamentos. Por isso tudo, uma pode chamar a outra para encantá-la. Mas a estrutura entre ambas é que são duas fontes, digamos assim, de encantamento que são contraditórias na base, né? Naquilo que seria a estrutura básica de ambas. Será que me fiz entender? Isso não é muito fácil, não. Será que me fiz entender? Porque a questão é essa. O artista ele tem aquele sentimento de estar produzindo uma coisa mágica, encantadora. A religião também vem para encantar.
Ela se serve da arte também até para aumentar o encanto da sua mensagem, vamos dizer assim. Mas o que acontece? São duas coisas que podem existir por si mesmas. A religião, com as suas, digamos assim, com seus valores, e a arte aqui também com seus valores. Então, embora uma possa, aspas, usar a outra, elas são conflitantes de base. Por isso, assim vai. Isso ocorre na religiosidade virtuosa, em sua manifestação ascética ativa, bem como em sua manifestação mística. Ou seja, para quem é, na verdade, um virtuoso da religião, quem quer ser assim, puro, alguém sem pecado, vamos dizer desse jeito, alguém sem pecado, a ceder para a arte, ceder a manifestações artísticas, ceder à beleza da arte, pode ser uma coisa, aspas, pecaminosa, uma concessão indesculpável a algo que ainda se está presente neste mundo e no qual esse mundo tentador e mundo esse do qual nós temos que vencer todas as tentações. Então, quanto mais a religião ressaltou a supramundanidade de seu Deus ou a ultramundanidade da salvação, tanto mais duramente rejeitada foi a arte. Vamos repetir isso aqui. Não é difícil. Quanto mais a religião ressaltou a supramundanidade de seu Deus ou a ultramundanidade da salvação, tanto mais duramente foi rejeitada foi a arte. Por quê? Porque a arte é deste mundo. E o asceta ou o místico, eles querem sair deste mundo. São rejeições religiosas do mundo. E quando se voltam para a arte, rejeitam a arte, porque a arte fica neste mundo. A arte não é levada para o outro mundo. A arte não é levada para o mundo espiritual. Não sei se fica claro isso. Então, a rejeição, no fundo, nos casos extremos, né? Nesse caso da religião virtuosa ou no místico, que busca a maior pureza espiritual possível, né? O que nós vamos encontrar? A arte como coisa deste mundo aqui sendo duramente rejeitada, completamente afastada, porque ela impede exatamente essa espiritualização que está a espiritualização que ela pura, né, que ela pretende, essa vitória da espiritualização sobre este mundo aqui, no caso do ascetas. Bom, vamos ler, então, esse primeiro pedaço. Primeiro, só vou ler aqui, eu não vou avançar no dificílimo item, que é o item das esferas eróticas. Dificílimo item. E eu vou agora fazer o seguinte, eu vou ler o primeiro parágrafo e depois vou ler o texto que eu escrevi lá para o jornal lá do Ceará, que foi inspirado nesse item de esfera erótica. É importante para nós aqui o seguinte, que será, por isso é que eu estou trabalhando esse pedaço, ele contribui para nós entendermos qual a pretensão que Weber tem quando fala da importância dessas esferas não racionais ou até antirracionais, que são as esferas da arte à esfera do amor. Porque, quando fala esfera erótica, nós estamos falando de esfera do amor. Esfera do amor. E, infelizmente, a palavra, nós vamos ver no texto aqui que eu tenho para ler, nós temos a confusão que se faz entre erotismo e pornografia. A palavra erótica hoje está ligada muito mais à pornografia do que propriamente a amor. E nós vamos trabalhar isso aí, vamos ver se eu consigo esclarecer bem as coisas e com o auxílio do texto que eu escrevi. Diz assim, num dos trechos mais atrevidos do Weber, que eu diria, mas é belíssimo. A ética fraternal da religião de salvação está em tensão profunda com a maior força irracional da vida, o amor sexual. O que acontece?
O que continua ele? Quanto mais sublimada é a sexualidade e quanto mais baseada em princípio e coerente é a ética de salvação da fraternidade, tanto mais aguda a tensão entre o sexo e a religião. Nessa hora, nesse mundo extremamente deturpado, nós temos assim uma certa dificuldade de aceitar o que Weber está falando aqui, quando diz que o amor sexual é a maior força irracional da vida. Porque quando ele fala amor sexual, ele está, para nós, por exemplo, ele falou para um mundo que separou amor e sexo. Botou o amor como uma coisa válida, principalmente ser assexuada, e o sexo como uma coisa que tem que estar sob controle. Tem que estar sob controle, porque tem que controlar a própria procriação e tem que estar sob controle também por ele ser uma tentação. Então, o que aconteceu culturalmente no nosso mundo, na cultura, né? Na cultura do nosso mundo? Amor sexual, rigorosamente, diz de dois componentes de uma realidade, mas de dois componentes inafastáveis. Dois componentes inafastáveis. Que quando eu falo amor sexual, eu não tenho como separar o amor do sexo, nem o sexo do amor. Mas, culturalmente, nós fazemos isso. O que isso acaba provocando em nós? Uma vida de tensões, uma incrível vida de tensões em relação a... Porque essa força que existe em nós, ela sempre é a força do amor sexual. Mas, embora seja essa força toda do amor sexual, nós tratamos isso como se fosse sexo puro. Como se o sexo fosse uma necessidade fisiológica. E nos corrompemos, ou corrompemos essa nossa pureza. A questão para Weber, na sequência do texto a que ele vai falar, ela tornará esse afastamento cultural mais complicado ainda, ou criador de tensões mais fortes ainda, quando vem o casamento. E o casamento vem, por um determinado momento, para regulamentar a atividade sexual. Em outras palavras, o que se faz é regulamentar a atividade sexual em favor do casamento. O casamento agora é o lugar é o lugar do amor sexual. É lá que tem que existir um amor sexual. Ou a prática sexual por procriação, talvez, dependendo da religião. Por procriação. Mas, seja como for, essa regulamentação das relações sexuais em favor do casamento criou tensões terríveis na nossa existência. Tá? Porque, é claro, como é que nós vamos viver num mundo que essa maior força irracional da vida está todo dia em nós, se nós não formos casados? Vamos falar assim. Como é que nós vamos resolver isso se nós não formos casados? Debaixo dessa pressão toda, que é inocente. Não é uma coisa fácil de controlar. Da mesma maneira que que falou da arte, ele mesmo fala que a crescente racionalização da vida vai levar também a uma valorização da esfera sexual, da uma valorização do amor sexual. Mas com um detalhe que está lá mais adiante no texto. Se o sexo foi regulamentado em favor do casamento, as relações sexuais foram regulamentadas em favor do casamento, agora, com essa crescente racionalização da vida prática, a relação extraconjugal aparecerá
como uma forma que nos devolverá o sentimento de liberdade. É algo extremamente atrevido, dito por Weber, e eu vou ler aqui para vocês. A última intensificação da esfera erótica ocorreu em termos das culturas intelectualistas, quando essa esfera colidiu com um traço inevitavelmente ascético do homem especialista vocacional. Sob essa tensão entre a esfera erótica, a do amor, né, e a vida cotidiana racional, a vida sexual, especificamente extraconjugal, que havia sido afastada das coisas cotidianas, olha só que atrevimento agora isso do Weber, pôde surgir como um único laço que ainda ligava o homem à fonte natural de toda a vida. Meu Deus, que sacada, que atrevimento. Mas cá entre nós, que atrevimento do Weber dizer isso, mas também, ao mesmo tempo, que sacada. Essa coisa de que a vida especificamente extraconjugal, que havia sido afastada do cotidiano, ela passa a ser algo que pode significar para nós uma ligação à fonte natural de toda a vida, mas não pelo casamento, porque no casamento ele está eticamente, ali ele está comprometido eticamente. A relação sexual dentro do casamento está comprometida eticamente. Então, ela não está na pureza da relação extraconjugal. Durma-se com um barulho desses. Vou ler agora o trecho, então, o texto que eu separei. Eu agora levantei diante de mim aqui o texto, mas antes eu perguntar para vocês, está dando para entender essa apresentação inicial aqui? Vamos ver pelo texto se eu consigo melhorar a compreensão disso tudo. Lá vou eu ler o texto, depois eu mando para vocês, que é o seguinte. O título do texto é Erotismo e Pornografia. Diz assim: em um de seus mais belos ensaios, Max Weber afirmou que a maior força irracional da vida é o amor sexual. O problema é que as duas partes dessa força, amor e sexo, foram culturalmente separadas a partir do momento em que regulamentaram as relações sexuais em favor do casamento. E, devido ao caráter fundamentalmente ético e não propriamente afetivo dessa instituição, com imposição de direitos e deveres sobre os sentimentos dos cônjuges, esse amor, sem a sua raiz, procurou formas de existir na arte, na literatura ou em qualquer criação humana que lhe permitisse marcar sua diferença dos outros amores, do amor fraterno, do amor materno, do amor filial, do amor à pátria, de tantos amores, enfim, que têm direito aos seus objetos. Sem ter direito ao seu, mas com profundas esperanças de reencontrá-lo, esse amor desejou ser o mais belo de todos os amores e conseguiu. Por isso, a palavra erotismo, que poderia valer para todos, ele conquistou apenas para si. A arte e literatura que chamamos de eróticas trataram exclusivamente desse amor. Em troca, receberam a sexualidade que, por ser de impossível desaparecimento, embora não pudesse ser vivida pelos corpos amantes, ganhou outra vida, embelezando e desenvolvendo-se nas pinturas, nas esculturas, nas palavras, onde tantas vezes passou dissimulada, fingindo ser maçã, anjo, curvas, cores, versos, rimas ou apelos de cartas sem destinatário. Enquanto isso, afastado desse amor que até em formas incorpóreas tentou cultivá-lo, o sexo foi atacado pelo que de mais utilitarista apareceu neste mundo. Sob repressão,
Quanto mais força demonstrou e mais se aproximou da brutalidade e da violência, mais foi tratado como mera necessidade fisiológica. Desse modo, foi presa fácil de toda tentativa de comercialização voltada para transformá-lo não em objeto de consumo, e sim em consumidor. Isso mesmo, o sexo não é objeto de consumo, ele é consumidor. Sem maiores dificuldades, descobriu-se que não passa de uma força inocente, dessas que podem ser enganadas por quem se dispuser a enganá-lo. Daí porque o provocam, o atiçam. Ele tem de ser transformado numa força como a sede e a fome para ficar indefeso, para que possa, mais do que desejar, consumir. É a função da pornografia. Acontece que esse resultado da comercialização dos objetos não afetivos do sexo não ocorreu no mundo vazio de valores. Por mais imperativas que sejam as regras comerciais, não são absolutas nem esgotam as possibilidades da vida. Para todos os valores não contábeis dos homens, sejam religiosos, humanísticos, artísticos ou valores existenciais em geral, a pornografia representou, em maior ou menor medida, uma intolerável degradação da condição humana. Isso porque a pornografia significou, sobretudo, despertar, desenvolver e satisfazer o sexo completamente afastado das suas origens afetivas. Dessa forma, contribuindo para marginalizá-lo ainda mais, acabou por marginalizar a si mesma. E, na tentativa de apresentar-se de acordo com valores que não lhe dizem respeito e cansou de desrespeitar, procurou vestir-se de erotismo sem ter nada a ver com ele. Não é arte, porque não passa de práticas de excitação, muito menos amor, razão de ser do erotismo, porque jamais o cultiva, embora queira o seu nome para fins comerciais. No confronto entre o destino cultural do amor e do sexo, a dura avaliação. O amor levou a sexualidade para o erotismo e a pornografia contribuiu para eliminar a afetividade do sexo. Nos dias de hoje, se for possível fazer alguma coisa por eles, que seja lhes dar o direito de viverem culturalmente unidos. Em nós, seus portadores, essa desunião gerou tensões e sofrimentos que causaram danos muitas vezes irreparáveis, incuráveis. Foi uma penitência talvez muito severa, embora em favor do nada desprezível desejo de viver em ordem, em grupos ou sociedades. Enfim, vale pequena reflexão em torno do inspirado título do idílio de Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo, pois é nessa intransitividade, nessa ausência total de objetos, que essa potência, o amor, aparece. Pode ser despertado por alguém ou por alguma coisa, pelo que lhe der objeto, pelo que lhe der transitividade, mas que jamais será seu criador, sua origem. É assim o amor desse título. Sua fonte é a nossa animalidade em toda a sua inocência sexual, em toda a sua pureza. Dividi-lo, dando às suas partes diferentes destinos culturais, é correr o risco de vê-las corrompidas. Se o amor, por obra e graça de suas possibilidades de intelectualização, pôde escapar por meio do erotismo, o sexo, sem as mesmas possibilidades, não escapou de corromper-se, vítima que foi da pornografia. Mas quem, depois de tudo, ainda o deseja em forma pura, que é a sua forma afetiva original, não deve esquecer o seu nome completo, erótico e antipornográfico, amor sexual. Então, eu vou mandar esse texto para vocês. Não sei se na leitura que fiz deixou alguma clareza. Quando fala erotismo para Weber, é culto ao amor, tá? Culto ao amor. Esse culto ao amor na história foi feito com afastamento sexual.
Ou seja, vamos, por exemplo, um verso do Vinícius de Moraes, que é muito conhecido e, para mim, representa um verso erótico sem o sexo. Veja primeiro se vocês concordam comigo. O verso é o seguinte: "A minha amada, que olhos os seus". Percebem dá para entender nesse verso do Vinícius de Moraes a presença do amor sem o sexo? Claro que o amor só aparece se tiver sexo, não tenha dúvida. Você pode ter outros tipos de amor, o fraterno, o patriótico, pode ter outros tipos de amor, mas o amor sexual, esse amor sexual que é o amor que nós chamamos de erótico. É esse que é o erótico. Mas ele é apresentado por nós como uma coisa sem sexo, afastada do que lhe deu origem, da sua origem, que é amor sexual, que é ser amor sexual. Então, nesse verso do Vinícius de Moraes, minha amada, que olhos os seus, o que está dizendo? O que está dizendo ali? É uma declaração de amor. O sentimento de amor em que afastou o sexo dessa declaração. Na prática, existe esse sexo afastado? Não, não existe. Culturalmente, sim. Por que culturalmente está afastado? Mas a fonte natural de vida está lá, a tensão é constante. Que é isso o que o Weber trabalha no texto. A tensão entre as nossas esferas nacionais de vida e o nosso amor sexual inocente é constante. Claro, não adianta, aí é que está. Mesmo no erotismo, digamos assim, que se pretendeu mais assexualizado, a força sexual estava ali. A tensão sexual está ali. Podem reparar, leiam poesia à vontade, que vão ver a presença a presença, digamos assim, o erotismo, né, como uma prática intelectual que procurou cultuar o amor, dar culto ao amor, tá? Fazer um culto ao amor sem a presença do sexo, mas que nunca teve, porque, apesar dessa separação cultural que nós fazemos, não há como fazer o afastamento dessas esferas. O que pode acontecer, isso é o que é o terrível dentro dessa história toda, é nós transformarmos o apelo sexual, a força intransitiva do amor sexual, digamos assim, numa coisa que nos dá, que nos faz consumidores, como a sede pode nos fazer consumidores de uma água mineral, como a fome pode nos fazer consumidores de pratos de comida e por aí. A questão, quando diz respeito a sexo, que quando diz respeito a isso, ao que chamamos de pornografia, vem exatamente o problema vem exatamente daí, da pornografia trabalhar a nossa força, o nosso amor sexual intransitivo como algo que tem que ser saciado, como algo que consumir algo para, enfim, saciar a sede, saciar a fome, saciar o próprio sexo. E aí é que está a questão. Isso é uma corrupção das mais graves com as quais nós vivemos, né? E ainda chamam isso de erotismo. As coisas mais absurdas, né, que se praticam aí chamam isso de erótico. Mas, na verdade, o amor está totalmente afastado porque o sexo virou uma coisa para ter objetos de consumo. É importante que, nesse ensaio, logo no segundo parágrafo, Weber mostra até o caráter religioso da prostituição, a importância
da prostituição nos povos primitivos. Mas a própria prostituição, isso aí já não desenvolve mais adiante. Ela foi corrompida. Por que ela foi corrompida? Porque ela foi, entre outras coisas, comercializada para... A prostituição era a iniciação, e as prostitutas eram, na verdade, nas comunidades antigas, mulheres, digamos assim, extremamente respeitadas, porque elas eram umas educadoras, vamos dizer assim. Elas eram educadoras, elas davam a iniciação sexual. Então, respeitadíssimas. O que aconteceu depois? Com esse afastamento cultural entre amor e sexo, transformaram o sexo em objeto de consumo, a prostituição passou a ser uma coisa corrompida para atender exatamente essa coisa, para atender esse lado completamente, digamos assim, fisiologizado do sexo, do amor sexual, que é, quando o sexo nisso aí, ele já vai despido do amor, já vai, caramba, para a saciedade pura e simples, da sociedade fisiológica pura e simples, que uma prostituta pode, digamos assim, pode proporcionar. Será que esse assunto difícil para burro, eu vou mandar para vocês, vou mandar pelo Siga o texto para o Igor, eu vou mandar pelo e-mail, né? Vou mandar esse texto que eu acabei de ler para vocês fazerem uma reflexão. Não é um texto longo, fazer uma reflexão e ver como em Weber aparece essa questão da tensão entre a animalidade, para colaborar nisso, né? A tensão entre a nossa animalidade, entre a nossa inocência e a racionalização da vida. E é como falei para vocês, por que as relações especificamente extraconjugais elas acabam proporcionando, num ambiente de crescente racionalização da vida, essa sensação de recuperação da nossa inocência? Porque elas se desvinculam do controle ético que tem o casamento. Porque Weber fala que o casamento é uma coisa sensacional, é uma coisa maravilhosa. Ele chega a dizer o casamento, eu adoto isso, se vocês não adotarem isso, vocês podem falar. Que ele diz que a única coisa que pode estar contida no casamento, nesse casamento oficial, ou no matrimônio religioso, é a responsabilidade ética de um pelo outro. Maravilhoso Weber dizer isso no casamento religioso. Porque quando nós vamos para o casamento civil, nem a responsabilidade ética tem. Nós podemos até, se casarmos, assumirmos responsabilidades éticas por puro, digamos assim, à margem da lei, por pura combinação entre nós, mas isso nada oficial. Porque o casamento civil, por exemplo, nem responsabilidade ética tem. O casamento religioso, Weber vai dizer, pode, o que ele tem em si é o da responsabilidade ética de um pelo outro. Pode ter amor nele? Pode ter? Pode, claro que pode ter. Mas a questão do casamento, por que o casamento religioso surgiu, é o casamento da responsabilidade ética, é para que os cônjuges assumam a responsabilidade ética de um pelo outro. E, como eu estou falando, o casamento civil não exige isso. O casamento civil não exige procriação. Por exemplo, o casamento religioso, em geral, está lá dizendo crescei-vos e multiplicai-vos. O casamento civil, não. Por isso, o casamento civil pode ser um casamento homossexual, tranquilo. Aliás, até veio outro dia o Papa reconhecendo isso. O casamento civil é um contrato civil. Não tem nada a ver com responsabilidade ética. Mas, é claro, as pessoas podem assumir uma responsabilidade ética. Você tem que ser fiel a mim, você pode ser fiel. Não, vamos fazer um casamento aberto, não sei o quê. Bom, aí fica por conta dos parceiros, né? As decisões a serem tomadas. De qualquer maneira, o casamento em si, religioso, o Weber assinala bem, só a responsabilidade ética é que é caracterizado pela responsabilidade ética de um pelo outro. O casamento civil, já repito, nem isso. Por isso, pode ser até, no caso, um casamento sem problema nenhum,
homossexual. Mas, por favor, falem aí, digam alguma coisa dessa aula um tanto ou quanto doida que foi a de hoje. Por favor, falem. Eu vou mandar o texto aí esse sobre erotismo e pornografia. Não tem perguntas para fazer? Eu só então vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês encontraram o caminho da reflexão? É isso que a minha preocupação maior é essa. Se vocês pegaram o caminho da reflexão que diz respeito às tensões entre a nossa inocência e a crescente racionalização da vida prática. E a nossa inocência correr para o lado da arte ou correr para o lado do amor sexual. Ou seja, quando nós vamos buscar nos reencontrar com as nossas fontes animais inocentes, tanto com a arte quanto com o amor na esfera erótica, na esfera do amor sexual, para nós, digamos assim, nos sentirmos de volta a nós próprios e, com isso mesmo, nos sentirmos salvos das crescentes pressões do racionalismo teórico e prático. Esse é o espírito dos dois itens aí, e Weber vai a detalhes aí dificílimos de serem comentados. São dois textos difíceis, o da esfera erótica, dois itens dificílimos, o da esfera erótica mais difícil ainda do que o da esfera estética. Mas eu estou apresentando, eu apresentei esse texto que escrevi sobre erotismo e pornografia, um resumo, digamos, uma coisa inspirada na linha de reflexão que ele propôs dentro do texto. Então, para mim, é suficiente, que é isso que eu quero, que seja possível trabalhar com essa linha de reflexão, considerar essa linha de reflexão dele ao pensar esses temas. Claro que não estou aqui mandando ninguém adotar a linha de reflexão. Isso é apenas eu confesso, fico muito discípulo dele nesse assunto, nesse tema, muito discípulo dele mesmo. Gosto de pensar, se não me sentisse assim, não teria escrito esse texto que escrevi. Mas vamos lá. Então, na próxima aula, vamos começar a entrar na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que vai ser o último texto que nós vamos ver no curso. Tá bom?